é o seguinte, ontem saiu mais uma notícia, assim, o suprassumo do cretinismo midiático, aquele que a gente falou que tinha que acabar no PT, e aí eu acho que foi uma sinalização importante. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, a gente já comentou aqui as sinalizações na semana anterior, depois do presidente Lula falar, no evento que era Lula é o plano A, B, C até Z, não há plano B. Aí vai rompendo o protocolo histórico do PT, do presidente Lula ser o último a encerrar. Aí, quando já estava todo mundo, ele terminou de falar o presidente Lula, o pessoal levantando para ir embora, ele disse, não, gente, volta, que o Fernando Haddad vai falar. Para bom entendedor, minha palavra basta. Depois do Lula, vem o Haddad. Aí, depois disso, olha, a gente está falando aqui de previsão, Wellington. No sábado, no domingo, eu publiquei um artigo falando, usando o exemplo do cientista político André Singer, que publicou um artigo na Folha, cheio de eufemismo, aqueles eufemismos atucanados, dizendo que Lula, fora da eleição, coloca a democracia em estado de suspensão. Isso aí deve ser bonito lá em defesa de tese, né, defesa de dissertação de mestrado, mas na luta política, não. Ele, tudo bem, está publicando na Folha, né, se dirige a esse público, ele é um cientista político lá da USP, tá beleza, mas o PT adotar essa retórica na luta política está condenado. Mas, enfim, aí eu peguei o exemplo dele, do André Singer, com esses eufemismos atucanados, e falei, olha, o pessoal está sinalizando para o Fernando Haddad tem o mesmo problema, que ele é uspiano, é uma coisa uspiana. Como eu falei, na USP, petistas e PSDBistas, que sempre foram os quadros que deram um sustentáculo intelectual para a fundação desses dois partidos, eram colegas de departamento, então estão ali no cafezinho, no papinho na sala dos professores, nas bancas examinadoras de mestrado e doutorado, tudo muito cordial, tudo muito... Diga, Wellington. Wellington, eu queria voltar àquele tema que eu comecei a falar no início, da questão do Fernando Haddad, né? Tentar que ser breve, que a gente tem pouco tempo, mas é o seguinte, nós tínhamos já aqui comentado em várias lives, na sexta-feira da semana passada, eu falei sobre isso no final do programa, publiquei um artigo no sábado, falando que eu não via o Fernando Haddad como uma alternativa boa por essa questão uspiana dele, Wellington. Assim, as pessoas falam, mas qual o problema dele de ser, né, bom garoto, bom moço, né, bem criado, boa formação? Não, eu acho ótimo, eu queria que todo mundo tivesse as oportunidades que o Fernando Haddad teve na vida. A questão é que ele não tem os predicados fundamentais para alguém do campo popular e nacionalista ganhar e se manter no poder. Essa é a questão, não adianta ganhar. A Dilma ganhou em 2014, caiu, que é ser um as da comunicação direta com o povão. Wellington, ele teve 14% dos votos na cidade dele, ele perdeu na periferia, ele não conseguiu se vender em São Paulo. Ok, tem massacre midiático, mas vai ter massacre midiático. Então, o presidente Lula furava esse bloqueio. Precisa de alguém que passe além do massacre midiático. Ele não conseguiu, já foi testado, não conseguiu no local em que o ethos dele, a maneira de ser, é a regra, digamos assim. São Paulo, ali, né, cidade bacana, tal, não funcionou. Imagina no lugar popular do Brasil, lá na Baixada Fluminense, nos morros do Rio, no Vale do Jequitinhonha, no Nordeste, no semiárido. Enfim, eu não acho que ele consiga furar isso, pelo contrário, ele sempre privilegiou falar com esses veículos da grande imprensa e falar com seus pares de classe média para cima e de intelectualidade. Nesses ele nada de braçada, mas não é esse voto que vai dar vitória a gente. Você sempre fala aqui, Wellington, esquece essa história de classe média, que a gente não vai recuperar esse voto. Eles não querem ouvir a razão, não tem debate, tem dissonância cognitiva. Não vamos recuperar esse voto. Quem vai dar vitória, pode dar vitória, se houver eleição limpa, é o pobre, que deu a vitória a Dilma apertada em 2014. É esse, em vez de ficar falando para a classe média que não vai mudar, a gente tem que falar o pobre, que é a maioria. E quem fala com o pobre muito bem é o presidente Lula. O Haddad não fala muito bem ao pobre. A gente precisa de uma pessoa que seja um as da comunicação, um as da articulação política, entendeu? E qual era o terceiro predicado? Não me lembro agora. Enfim, coisas que o presidente Lula tem, mas é por isso que o presidente Lula concluiu 2 mandatos e fez sucessora. Porque uma pessoa do campo popular precisa desses predicados para chegar e se manter no poder. Se não for, vai se matar como Getúlio Vargas, vai ser derrubado como Jango, como a Dilma. Enfim, não vejo nele essa coisa, entendeu? E assim, me incomoda muito. Não, o Wellington, o PT parece agir
como se a gente estivesse em 2002, que era aquela hora da grande conciliação nacional, do pacto das classes, todo mundo ganhando, aquela coisa de carta aos brasileiros, que a gente faz, promete, olha, a gente vai fazer algumas coisas periféricas, mas não vamos mexer no grande bolo do orçamento, vamos cumprir contrato. O outro lado que não quer a conciliação não é a gente. Eu sei que está no DNA do PT e até do presidente Lula, como sindicalista, fazer a conciliação e acordo. Mas é o outro lado que não quer. Então, a gente não está em 2002, a gente está em 1954. Eles estão indo para matar, para tirar. Não é isso que não entra na cabeça do PT, Wellington, porque eles têm esse software, né, da conciliação, eles sempre fizeram isso, né? O meio de campo dos movimentos sociais e o poder, né, a institucionalidade consolidada, enfim, o velho poder, os donos do poder, sempre tiveram muito sucesso. Foi ótimo, o governo do PT avançou muito, eu apoiei, eu sou um conciliador, eu sou social-democrata, eu acho ótimo esse movimento do PT para a social-democracia quando foi governo, só que não é o momento, eles não querem esse acordo social-democrata, não querem, eles querem que essa agenda do golpe continue, então quem não quer acordo são eles. Então, não adianta a gente querer fazer... eu volto àquela que eu falo aqui daquela lição do general de Gaulle. Negociar quando está em posição de fraqueza é capitular. E a gente está tendo os sinais, infelizmente, Wellington, nos últimos dias, de que o PT parece que resolveu capitular. Parece. Porque o presidente Lula, desde a quinta-feira, daquele discurso importante, que ele falou que não reconhecia aquela sentença, a decisão que vai se traduzir em acórdão lá do TRF4, ele sumiu. Não apareceu mais. Teve a coisa do passaporte no dia seguinte, não se viu mais o presidente Lula em lugar nenhum. E aí, quem que sai e aparece? Fernando Haddad. Como eu falei, naquele encontro ele já falou depois do Lula, e rompendo o protocolo quase sagrado do PT do presidente Lula encerrar, e eu falei, né, para bom entendedor, minha palavra basta. Depois do Lula vem o Haddad. Então, o evento era, Lula será candidato ou sim, mas depois do Lula vem o Haddad. Ali já ficou dúbio. Aí, para mim, não ficou dúbio, para mim ficou claríssimo. Aí, no sábado, eu publiquei um artigo falando dessa questão uspiana, dos colegas, que não estamos no momento, esse momento dos eufemismos, da uspiana, da conciliação, do PSDB e PT, que trocam mesuras e são colegas, isso era em 2002. A gente está em 54. O Getúlio Vargas, com o suicídio dele, conseguiu adiar o golpe em 10 anos. Se a gente capitular, a gente está aceitando a antecipação de 64 para 54. Porque eles não querem conciliação, eles querem tomar o poder e alijar a gente e sepultar a esquerda e os nacionalistas com viabilidade em eleição majoritária, para consolidar por 10, 20 anos o projeto que está aí. Então não tem conciliação. É uma ilusão essas pessoas acharem que eles vão deixar, porque o Fernando Haddad é bom moço, ganhar a eleição. Não, porque ele vai e indulta o Lula no dia seguinte e coloca o Lula no ministério. Eles sabem que não podem derrubar o governo. Então, Wellington, tudo... Aí que eu falo os sinais. O meu santo é forte nessa coisa, minha intuição. Publiquei no sábado. Chega na segunda-feira, sai a notícia lá no Anselmo Góes, notinha, né? Dizendo que Fernando Haddad passou 5 horas conversando com o Fernando Henrique na casa de um amigo em comum. E aí a notinha fala, os pianos, sempre foram cordiais. E é exatamente isso. É a síntese do que eu falei, da cordialidade uspiana. E o Fernando Henrique, do Departamento de Sociologia, ele que fez da filosofia, direito, sempre se deram muito bem. Fala, né, em vez de falar golpe, fala que é uma... Como é que ele falou na entrevista à Folha? Que era uma interrupção. Eu não falaria golpe é muito forte. Eu usaria a destituição da presidente Dilma como uma interrupção da institucionalidade. É isso. Isso é o tucanismo desse DNA uspiano que essa ala do PT também tem. Então é isso. Eles devem ter falado sobre interrupção institucional e não golpe. 5 horas. E aí, na sequência, eu já critiquei aquele dia. Falei desse problema do uspiano. Não é momento para isso. Nós não estamos em 2002. Estamos em 1954. Aí, muita gente... Wellington, aliás, ontem o Glenn Greenwald falou, os petistas, e eu falei que eu não sou petista, estou apanhando do pessoal talibã, que não pode criticar nada que o PT faça, por estar criticando o Fernando Haddad, mas vou continuar criticando, porque não acho que ele seja a pessoa certa. Se for, eu vou eventualmente não, possivelmente, muito provavelmente, votar nele, mas criticando, não acho a escolha correta. E aí, mais do que isso, acho os sinais que ele está dando péssimos. Ele está mostrando a capitulação. Primeiro, o presidente Lula some, aí vem o Haddad, se reúne com o FHC e planta isso na imprensa, né, porque plantou a notinha para sair. Não foi gratuito, a Globo não tinha lá um grampo. Isso eles plantaram para sair, os dois conversaram. E aí, na sequência, veio o Fernando Haddad, tuita, no dia 31, fui entrevistado pelo Roberto Dávila, e o programa vai ao ar
às 23h30, na Globo News. Isso agora, né? 2 dias atrás. Aí eu falei, eu fui e tuitei, falei, ó, o cretinismo midiático não tem limites, de certa ala do PT. Uma semana depois da absurda confirmação da condenação sem provas do presidente Lula pelo TRF4, o Fernando Haddad dá entrevista a veículo dos Marinho, família que saudou a condenação injusta do Lula em editorial e cujos jornalistas aplaudiram em matérias, entre aspas, editorializadas. Miriam Leitão falou que eles foram didáticos, fabulosos, desembargadores, e ele vai lá. E eu não vi a entrevista ainda, porque eu me recuso a pagar a assinatura da Globo, já falei que aqui custa 35 francos, mas quem assistiu falou que foi isso, foi assim, eufemismos atucanados, fez meia-culpa, falando, o PT realmente, financiamento ilegal, assim, aí o pessoal fala, aí muita gente, quando eu publiquei essa crítica, pessoas que eu respeito, cuja opinião eu respeito muito, até uma dileta, que é professora aposentada lá de Antropologia e Ciência Política da USP, falou, mas você tem que ver que ele foi falar à classe média para tentar romper a bolha, porque vocês, aí seu programa é ótimo, mas vocês falam para convertido. E ele foi lá falar, aceita. Primeiro que a Globo News tem menos de um ponto de Ibope, ele não falou para a classe média, ele falou para pouquíssimas pessoas que veem aquilo. Segundo, que esse voto está perdido. Quem vai dar a vitória é o pobre. Aí eles falam, então deixa ele falando com a classe média e o Lula falando com o pobre. Cadê o Lula? O Lula sumiu, ele botou o Haddad no lugar para falar, entendeu? Então, assim, isso daí não vai funcionar, não dá certo. E eu falei, na minha opinião, ele não foi lá falar para a classe média, ele não é burro, ele sabe que não vai... O Haddad é inteligente, é um quadro fabuloso. Eu gostaria muito de poder defender ele como candidato a presidente, mas o Brasil, pelos seus defeitos, não pode ter alguém como Fernando Haddad. Uma pessoa circunspecta, né, técnica, entendeu? A gente precisa de um as da comunicação direta, da articulação política, e ele não tem isso. E aí eu digo o seguinte, ele foi lá, Wellington, para pedir a bênção dos Marinho, assim, falar, olha, eu não sou canibal, eu não vou morder a mão de entrevistador, então, que nem em 2002, se quiser, se eu ganhar, eu vou lá na bancada do Jornal Nacional co-apresentar o programa junto com o William Bonner, e ao mercado financeiro. Ele já tinha feito esse movimento no ano passado, quando ele publicou um artigo que repercutiu muito, na Piauí, fazendo uma autocrítica do governo dele, e eu conversei com uma fonte do mercado financeiro, Wellington, que falou assim, esse artigo dele se dirigiu ao mercado, para dizer, olha, eu sou aqui, eu sou uma opção, e olhe para mim, eu sou sério, eu não vou fazer maluquice, e ele reforçou isso. Na Globo ele falou, olha, é bandeira branca, eu venho aqui dar entrevista na Globo News, sou muito cordial com o entrevistador, e não vou morder a mão de ninguém, e vou, né, sou civilizado, trabalhei no Unibanco, sou da USP, pós-graduado, entendeu? Então é isso aí. Mas só que, né, não adianta, porque vai ser que nem a Dilma em 2015, quando assumiu. Ele vai se afastar da base e vai fazer concessões a um lado que não quer acordo. Ele vai ficar igual a Dilma, isolado. Não é o momento de se bandear para outro lado, porque eles não querem acordo. Gente, as pessoas não entendem. Então, assim, foi lamentável me falando que a entrevista inteira, assim, o tom dele foi realmente essa coisa uspiana das mesuras. Fala, Wellington. Não, só quero falar, Rômulo, até porque a gente só tem 2 minutos, que o que está acontecendo é bom também, Rômulo, sabe por quê? Porque o povo sabe, o povo está vendo. O povo que a gente está falando aqui, o povo pobre, sabe, e vai nascer outro líder. É muito bom não depender de um líder. É bom ter outras possibilidades, porque o que eu estou vendo aí é um abandono do pobre, do miserável. Eu ouvia muito, a fome não pode esperar. Eu via muito isso. E agora todo mundo só fala, classe média, não, porque a classe média é um cacete, é o pobre, é o miserável que importa. Classe média hoje que vibra e que tosse, que a professora Beatriz Vargas falou que precisa ser banida do debate porque não tem nada a acrescentar, certo? Além do ódio. Essa classe média aí vai continuar babando ódio. Isso. A gente tem que conquistar o pobre, trazer de volta o miserável. Wellington, para fechar, eu vou correr aqui, então eu quero falar. E aí não é surpresa, ontem saiu uma matéria no jornal O Dia do Rio, falando que Washington Quaquá, que é o presidente do PT no Rio, e que pertence a maior divisão do PT, maior tendência, que é o campo Construindo um Novo Brasil, que é do presidente Lula, falando, presidente do PT-RJ fala em plano B, a Lula. E já defendendo que ele teve uma reunião da CNB, dessa Construindo um Novo Brasil em São Paulo, e voltou falando isso. E, obviamente, é o Fernando Haddad, que já estão falando. Olha o que ele fala, o que ele descreve. Ó. Em texto, permita-me discordar, Quaquá propõe que o PT mantenha a candidatura Lula até o limite legal, mas escolha, como plano B, um petista
amplo e com experiência de governo, sem sectarismo, que seja seu companheiro de chapa e o substitua. Fernando Haddad, evidentemente, né? Estamos vendo aqui, eles já estão dando nome aos bois, inclusive. E aí, para fechar, Wellington, eu queria dizer o seguinte, eu não canso de dizer, não adianta, tudo que eles estão prometendo para você, o FHC e os irmãos Marinho, é mentira. Não são eles quem mandam, eles obedecem ordem, vem de fora. Vem de fora, tudo que eles estão prometendo, o Lula não vai ser preso, o Lula... é mentira. Esse acordo é mentira. Nem que eles quisessem, eles não querem, mas nem que eles quisessem não aconteceu, Wellington.